Queridos amigos que acompanham o canal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um grande banco norte-americano que declarou um prejuízo muito maior do que o esperado e como o resto dos bancos estão esperando um retorno muito mais demorado para a economia. Pessoal, maravilha! Antes, nossas mensagens de sempre, temos uma comunidade no WhatsApp. Esse mês vamos estender um pouco mais o ingresso aí de pessoas, exatamente pelo problema que tivemos na nossa conta antiga. Então muitas pessoas acabaram saindo e vamos preencher esses grupos, não é mesmo, com novas pessoas. Então mandem aí, o endereço do e-mail está na descrição. Ainda temos vagas, então temos uma comunidade também no Telegram, mas aí é apenas de leitura. E temos também uma comunidade paga, exatamente aí com conhecimento financeiro de primeira, né, pessoal? Não é um local para se ficar rico, não é um local aí para ter retornos absurdos, é apenas a boa e velha busca pelo conhecimento, pessoal. Maravilha, principalmente num momento como esse que estamos passando, de tanta incerteza, como se proteger aí da melhor forma possível. Maravilha, gente. Então vamos começar aí, vejam aí, né? Começando aí com algumas brincadeiras, né, para a coisa ficar um pouco mais leve. Assistia os Jetsons e achava que esse dia nunca ia chegar, né? Uma pergunta, na verdade, nunca ia chegar? Várias videoconferências com o chefe durante o dia. Nossa, isso tem bastante mesmo, né? Consultas médicas online, aula de ginástica online e muitas videochamadas com amigos e familiares, né? Só esse último aí que a gente não faz, pois somos realmente antissociais, não é mesmo, pessoal? Nem quando tinha ali, né, o pessoal, a gente se encontrava, então agora diminuiu, mas com certeza as pessoas normais estão fazendo bastante isso. Maravilha, gente. E aí, né, antes de começar então as coisas sérias, vejam aí esse post, né, do Jorjão Soro, né? Vamos falar desse jeito para os robozinhos aí daquele grande país, né? Asiático não nos identificar, não é mesmo? E não mandar aí um missilzinho teleguiado aqui no nosso escritório. Então aí está, né? Por décadas, gente. Olha só, né? Esse grande investidor com coração maravilhoso, né? Por décadas, minhas fundações investiram, né? Para desmantelar o racismo sistêmico. Que coisa, né? Desde que ajudamos a combater, né, a guerra da droga, até a assegurar votos aí, né, os direitos civis. Agora estamos investindo 220 milhões de dólares nas comunidades aí, né, gente? Que coisa, que pessoa, né? Incrível. É realmente, nem parece, né, gente, que a fortuna dele veio exatamente de especulação, né, do mercado financeiro, que tira ali emprego de incontáveis famílias, não é mesmo? Que coisa. Parece até que ele não tem aquele histórico, né? Temos um vídeo especial aí no nosso canal sobre como, né, foi a vida desse senhor aí que delatava, né, seus amigos e seus familiares aí, né? Que coisa, gente. É realmente inacreditável. Fica, né, apenas a nossa indignação em um ponto que isso tem que falar, né, gente? Não tem como as próprias pessoas, né, que criaram esse sistema, não é mesmo? Que está aí hoje completamente podre, tem a solução para o sistema, né? Ficamos simplesmente, né, incrédulos de como a coisa pode ser dessa forma. Então fica aí a nossa indignação, mas só em relação a isso, tá, pessoal? Em relação a esse senhor, ele é um cara super gente fina, ele não quer, né, o mal de ninguém, ele não ficou rico à custa do sofrimento, né, de terceiros de jeito nenhum. Ele é um cara praticamente um santo. Maravilha, pessoal. Bom, se bem, né, que do jeito que tá aí a Igreja Católica também não dá para duvidar que vão canonizar ele, né, quando morrer. Mas isso são outros 500, pessoal. Maravilha. Então vamos começar falando aí, né, do que ocorreu hoje. Então, o pessoal fala muito, pô, Morfeu, você fala muito, né, das coisas ruins e não fala, né, por que o mercado, né, qual é, então, o pretexto oficial para o mercado subir. Então trouxemos aí, vejam aí, né? Ação da Vale dispara 7% com minério
e dados da China, olha só, né? Enquanto o Petrobras sobe 3%, Ambipar salta 27% em 2 pregões. Maravilha, né, gente? Então, vamos de novo, né, pensar de uma forma conceitual, né? Se o mundo está aí atravessando tantos problemas, vamos mostrar aqui também várias questões aí, né, não apenas do mercado local, mas mundial. Se o mundo está passando por tantos problemas, já cansamos de falar como, né, a construção civil que usa tantos minérios, né, vai diminuir muito. Então, conceitualmente, como pode, né, você tá precisando de tantos minérios, né? É óbvio que são dados, mais uma vez, desse grande país asiático, que simplesmente não dá para confiar em coisa alguma. Então, sempre assim, gente, coloquem isso na cabeça. As altas dos mercados, elas sempre são, sempre, gente, sempre, dos últimos meses, né, guiadas por duas questões. Primeiro, acharam uma solução para o problema, que é exatamente o que está aí em amarelo, enquanto estamos fazendo esse vídeo, no dia 15 de julho, de madrugada, as bolsas da Europa já estão subindo com força, e aí está o motivo, né? Então, lá vem uma vacina, então, de novo, né? Tudo será resolvido porque uma vacina está no gatilho. Então, sempre é isso, gente. Ou são dados aí desse país que nunca se sabe o que é feito exatamente, ou são dados, né, de uma grande solução para esse problema que nós estamos, né? Não pode ser um produto barato, tem que ser uma vacina, que é uma coisa que demora 10 anos para testar, mas não importa, eles vão conseguir testar em um mês, né? Então é sempre assim, quando o mercado começa a dar uma balançada, vão descobrir, né, uma cura maravilhosa, né? E outra coisa também dentro desse contexto de solução, as cidades estão fechando e reabrindo o tempo todo, não é mesmo? Então, se fecha uma cidade, como fizeram, né, no estado da Califórnia, e aí vai passar alguns dias, óbvio, alguns meses, e ela vai reabrir. E aí isso é um motivo também para, né, a bolsa subir. Mas no fundo, gente, o que ocorre com o mercado? Vamos dar uma olhadinha, né? Vamos dar uma olhadinha no mundo real. Vamos sair das notícias, então, maravilhosas e vamos entrar no mundo real. Vejam aí, começando, né? Alunos da Smart Fit fazem filas em São Paulo para cancelar a matrícula. Edgar Corona, acionista da rede, é investigado por financiar fake news, né? Então, já aproveitaram aí, fizeram 2 em 1, os empresários, né, ligados ao presidente, com certeza aí estão sendo, né, investigados, aquela grande operação, né, que o nosso Supremo mandou em cima dos empresários. Engraçado que, né, os empresários ali que foram pegos pela Lava Jato, hoje o que é combatido é a Lava Jato, né, não os empresários que destruíram o Brasil, mas tudo bem, também não vamos entrar nisso, afinal de contas, não queremos acordar ali, né, com a boquinha cheia de formigas. Mas, gente, fora, né, todas essas questões, falamos bastante aqui que há setores, né, na economia que estão sendo extremamente golpeados, né, gente? Então, ontem falamos sobre shopping centers, hoje sai essa notícia de academia, tem o setor de turismo também, né, que é extremamente balançado por isso. Temos a questão, né, dos transportes, tanto o aluguel de carro como o uso de ônibus, de avião. Gente, é realmente um impacto muito profundo e essa, né, é só mais uma matéria de muitas que ainda veremos. E dessa vez quem está falando não somos nós, né, são os grandes bancos americanos. Vamos ver aí o que eles falaram hoje que realmente nos deixou perplexo. Progredindo um pouco aí nas notícias do mundo real, né? Não aquelas que saem, que está tudo maravilhoso. Crise faz número de falências saltar 71,3% em junho. Especialistas veem piora, então já tínhamos trazido, né, pessoal? Gente, assim, tem uma hora que é chato, né? É chato. Tudo que a gente fala no mês se repete no mês seguinte, né? Ocorre exatamente. Somos maravilhosos, somos videntes? Não, gente, não. Isso é lógica, não é nem matemática, finança. É lógica, né? Simples e pura. Então, no mês passado saiu, a gente falou, gente, em junho vai piorar muito mais, né? O retorno é ridículo. E aí está. Na avaliação de economistas, a saída da crise atual é uma incógnita. Como assim, né? Olha só o Estadão falando. Ninguém sabe quanto tempo vai demorar para voltar aos níveis pré essa desgraça aí, né? Então, olhem lá, de forma resumida. No mês passado, o número de pedidos de recuperação judicial cresceu 44,6% e o de falências decretadas 71,3% em relação a igual período de 2019.
E a má notícia, ainda tem uma má notícia, hein? Além disso, a má notícia é que o movimento está apenas no começo. Olha só! E segundo especialistas, deve se acelerar ao longo desse semestre, tanto no número de recuperação judicial, como no número de falências. Espera aí, a bolsa tá maravilhosa, né? Empresas, gente, que estão completamente ligadas a essa questão, varejo, está maior, né? As empresas estão valendo mais do que antes da crise. Como assim? Né? É engraçado, né, gente? Essa mídia que a gente tem hoje, ninguém questiona. Meu Deus, ninguém questiona, né? Então como pode a bolsa subir tanto, as empresas de varejo serem as líderes, se o mundo é isso? Tá aí, né? E aí, uma questão aí mais complexa ainda que falamos, né? Olha só, de novo, né, gente? Falamos isso no mês passado e aí está. A maior injustiça da história da humanidade, sem dúvida nenhuma, é essa daí, cansamos de falar. Executivos de empresas falidas ganham 131 milhões de dólares em bônus. Antes da falência surgiam os bônus, 10 milhões de dólares na JCPenney, já falamos muito dessa empresa aqui, 25 milhões de dólares na Chesapeake Energy, já falamos também muito, Chesapeake Energy, 1,5 milhão na Hertz Global Holding. Como pode uma coisa dessa? Olha lá, foi o que foi prometido aos executivos apenas semanas ou, em alguns casos, dias antes da falência, de acordo com uma análise da Bloomberg, sobre registros regulatórios de cerca de 100 empresas que entraram com ações desde o início do desligamento do bichinho aí. 19 delas se comprometeram a pagar um total de 131 milhões em bônus. Que coisa, né, gente? E aí, caramba, mas como pode, né? Uma coisa tão insana, mas, né, como é uma mídia estrangeira, que não é uma maravilha, mas pelo menos é um pouco melhor que a nossa, aí está, pelo menos ele comenta isso, né, na matéria. Americanos desempregados. Os oponentes dos bônus, no entanto, não se opõem apenas ao tempo. Eles apontam para o grande número de americanos desempregados, salários estagnados, para os que ainda trabalham e os terríveis riscos à saúde de muitos trabalhadores de linha de frente, mal pagos. Eles dizem que os bônus parecem ruins com a economia em queda livre e não apenas cortam o que os credores podem recuperar, mas também são injustos com funcionários que podem ser vítimas de más decisões executivas. É óbvio. Gente, como pode um exército de pessoas sendo mandado embora, né? A empresa quebrou. Como que você vai dar bônus para um executivo? Cara, você fez um péssimo trabalho. A empresa que você era executivo, ela quebrou. Como você vai dar bônus ainda para um cara desse? Outra objeção, caramba, recompensar executivos que lideraram as empresas no caminho da falência. Que coisa, né? É óbvio. Como é óbvio uma coisa dessa e ninguém questiona. E aí, assim, gente, depois de uma matéria dessa, né, fica difícil, ainda bem que a gente tem uma obrinha de arte ali no final do vídeo, porque dá tanta indignação, né, gente, tanta indignação. É nessa, gente, né, que os políticos aí, né, progressistas ganham. Porque é uma atrocidade tão grande, eles falam, eu vou resolver isso, né? É óbvio que não resolvem, o Barack Obama ganhou com esse discurso, não resolveu, tá aí, né? 12 anos depois, 1000 vezes pior. E aí que eles ganham, levando exatamente esse engodo, né, para os mais pobres. E vejam então, provisões de banco dos Estados Unidos descartam recuperação em V. Gente, a bolsa está subindo, teve um rapaz que colocou uma mensagem para mim aí mal educada, até tive que, né, excluir. Morfeu, você só fala coisa ruim, né? Essa crise acabou, já vai acabar agora, vão arranjar uma solução e acabou, vai voltar tudo a subir. Tá aí, gente, não é assim. Mesmo se arranjassem, né, uma cura muito rapidamente, um tratamento paliativo, você fez um rombo na economia. Matemática não é assim que funciona, gente, é o que a gente sempre fala. Para você erguer um prédio, são anos, para você demolir ele, você põe dinamite e estoura, acabou. A economia é igual, né? Mesmo nós, óbvio, torcemos, a humanidade se tornou triste, né, gente? A gente olha pra rua, parece que o mundo tá triste, né? A gente torce com toda a nossa força para isso ocorrer. Mas não é assim que ocorre, gente, infelizmente. E temos que estar preparados, né, espertos e prontos para que isso seja mais duradouro e não acreditar nessas bobagens que a mídia fala. E aí está. A ação rápida do Federal Reserve e do governo dos Estados Unidos evitou um salto da inadimplência em empréstimos causado pelo bichinho aí. Mas os maiores bancos dos Estados Unidos sinalizam que o pior do problema está a caminho, né?
Olha só, gente, Big Four, vejam isso daí que vai ser muito importante para entender a última matéria. JP Morgan, o maior deles, Citigroup, o terceiro maior deles, e Wells Fargo, o quarto. Faltou aí o Bank of America, vai saber por quê. Fizeram provisões de quase 28 bilhões de dólares para empréstimos duvidosos no segundo trimestre, uma marca apenas superada nos últimos 3 meses de 2008, durante o auge da crise financeira. O total foi mais alto que os analistas esperavam. As 3 instituições financeiras disseram que suas perspectivas econômicas se deterioraram devido ao contínuo avanço do problema. Mesmo com o aumento do desemprego, os programas de estímulo ajudaram indivíduos a permanecer em dia com as dívidas e muitos aproveitaram as opções para adiar pagamentos oferecidos pelos bancos. Então, gente, o que fica claro, né? A primeira coisa, o governo ajuda as pessoas a pagarem dívidas de bancos. Ok? E aí está, né? Então, como, né, que os grandes aí norte-americanos estão falando que a coisa não vai ser assim, a bolsa continua subindo e ninguém questiona, né? É um absurdo total e completo, mas o que a gente queria trazer também aqui, que é mais importante até que isso, quem pegar aí um ano atrás, né, sabe que a gente sempre falou que o que vai quebrar a economia não é guerra, não é doença, não é nada, é o sistema financeiro norte-americano, certo? E com esse problema aí trouxe, né, um risco muito maior, um problema muito maior, e já está se manifestando. De novo, pessoal, é simples, né, de analisar, é simples. E aí, para fechar, né, com chave aí de excremento, vejam aí, então o quarto banco, qual é o banco que mais deu problema, gente? O quarto, exatamente o quarto, que é o Wells Fargo. Olhem aí, ações da Wells Fargo estão caindo porque o segundo trimestre foi pior que o esperado. O banco reportou uma perda de 66 centavos por ação, sobre a receita de 17,8 bilhões de dólares. Analistas esperavam uma perda de 20 centavos por ação, então foi o triplo, né, do que os analistas estavam esperando. Como todos os bancos, o Wells Fargo tem sido prejudicado, né, por baixa de juros, olha só, hein? Temores sobre perdas de empréstimo, exatamente o que a gente sempre comenta. À medida que a crise econômica, estimulada pelo bichinho, né, fica mais forte aí. Mas se saiu pior, quem, né, traduziu errado, quem se saiu pior do que os pares, já que as ações caíram mais que metade, gente, esse ano, em comparação com 34% dos pares, foi exatamente o Wells Fargo. Ele também ainda está sendo observado, olha, ai, né, tem coisa que a gente lê que é melhor não ler. Está sendo observado, gente, pelos reguladores após escândalo com contas falsas. Que coisa, né? 2008 na cara. Então, o Wells Fargo reportou um prejuízo líquido de 2,4 bilhões de dólares, que incluiu um aumento de 8,4 bilhões na reserva de perda de crédito, com 6,4 bilhões alocados em empréstimos comerciais, predominantemente em sua carteira, né? Então, vejam aí, gente, olha o tamanho, né, da quantidade de dinheiro que já está em perda. Então, no trimestre anterior, a Wells Fargo reportou um lucro, né, de 6,2 bilhões. Então, gente, a gente trouxe, né, será mesmo, né, que esse impacto é muito grande? Por incrível que pareça, hein, gente, por incrível que pareça, esse impacto está, né, óbvio que não foi calculado por inteiro, né, no valor da ação, mas ele está sim, vejam aí então, colocamos exatamente as 4 grandes, né, companhias bancárias aí dos Estados Unidos. Então, quem segue o canal do Morfeu tem que ter esses nomes, né, gente, na cabeça, porque quando vê uma matéria dessa, vai levantar a mão e falar, lascou, né? Então, primeiro lugar, o JP Morgan, né, sem comentários, sempre vai ser o maior, porque ele é o dono do Fed, mas deixa isso para outro vídeo. O segundo lugar, Bank of America, né? Terceiro lugar, Citibank, e o quarto, o Wells Fargo, né? Então, se a gente vê aí, colocamos exatamente, gente, sempre se lembra, né, como fazer isso. Então, coloca lá um nome, Wells Fargo e Yahoo Finance, ele já aparece um gráfico desse daí, tá bom? E aí, então, a linhazinha menor, né, esse azul um pouco mais escuro, realmente é o valor do Wells Fargo, né? Vejam aí que todos os outros bancos passaram por um fundo ali muito, né, profundo mesmo, já recuperaram, mas o Wells Fargo continua, então, praticamente, né, não subiu nada desde que teve aquela queda homérica em fevereiro. Maravilha, pessoal. Então, isso, né, é tão sintomático, né, gente? Como que você tem uma recuperação em V, como que você tem uma Nasdaq lá em V, né? Se você tem
as finanças do país com esse gráfico. Isso está muito longe de um V. Olhem aí, né? Ele caiu e foi reto, praticamente, todas as empresas, todos os grandes bancos norte-americanos. Então, gente, mais uma vez, é isso que vai dar o problema. Tá certo, vamos deixar o Maravilha aí para depois da obra, né? Porque depois de tanta desgraça a gente merece uma obrinha. Então vejam aí, né? Esta obra realmente é maravilhosa. Está no Museu d'Orsay de Paris e se chama Os Romanos em Sua Decadência. Tá certo, gente? Está em um muro enorme, bem no meio deste museu. Realmente é uma das obras aí mais maravilhosas que tem nesse museu. Tá certo? O que significa isso, né, gente? Vejam aí, os romanos, né, nos seus últimos dias, então, já haviam se entregado ali para o que seria hoje a mesma coisa, né? O alcoolismo. Então aí tem, né, várias orgias, que para nós aqui seria o quê? Os baile funk, talvez, né? Alguma coisa nesse sentido. E o mais bonito, né, dessa figura é exatamente, vejam os imperadores ali no fundo, né? Tem um grande no fundo e dois aí em cada lado, como se tivessem, né, sentindo muito que todo o trabalho que eles tiveram acabou-se nisso, né? Realmente uma lástima. E, gente, vai completamente de encontro, né, aos dias de hoje aí, tá certo? Então, pegamos duas figurinhas basicamente para a gente entender o que está ocorrendo. Vejam aí, né, o primeiro é exatamente um poeta, não é mesmo? Vendo toda aquela imundície e percebendo que ele não tem mais espaço algum, não é mesmo, nesse mundo. Aí à direita, né, vejam, gente, essa imagem é incrível, né? Veja, o rapaz aí está bêbado, né? O número 2 está bêbado, está brincando com uma estátua de um dos seus fundadores, hein? Que coisa! Será que não tem nada a ver com esses movimentos, né, que estão tirando aí as estátuas, né, gente? Que coisa, né? Conseguiram destruir psicopatas, né, como esse senhor que a gente mostrou aí no começo do vídeo. Conseguiram destruir, né, o Ocidente por dentro. Você não precisou de uma invasão, né? Então a própria população está destruindo, né, as estátuas ali das pessoas que fundaram a nação e fizeram aquela constituição que faz com que até hoje pessoas de países pobres, né, como a América do Sul, queira ir para lá a qualquer custo. Então vejam aí exatamente como está ocorrendo hoje. Então o embriagado está brincando, destruindo a estátua. E em terceiro aí, exatamente os filósofos, né, que mostramos aí ontem na escola de Atenas. Quem quer saber de filosofia, gente, nesse meio, né? Simplesmente ninguém. Estão olhando também com muito pesar e entendendo que esse momento está, né, em um declínio aí absoluto, que é exatamente o que a gente tenta fazer aqui no canal, né, pessoal? Levar aí a leitura, o conhecimento, em um momento que, se você tem o conhecimento, você é visto como uma piada, um idiota, né? Porque aquilo que você conhece não serve de absolutamente nada, né, para nada. O nosso canalzinho aqui humilde, né, estamos chegando aí nos 27 mil, e se você lança um funk aí, um famoso, sem brincadeira, né, gente, tem funkeiro que já chegou a bilhão de view, bilhão, tá certo? Então, não é um fenômeno brasileiro, eu diria que é mais um fenômeno, né, ocidental, mas sem dúvida o mundo inteiro está nessa mediocridade e imbecilidade, né, gente? De afastar o conhecimento e abraçar aí as coisas rápidas, as coisas que você não precisa, né, de esforço para pensar. E aí está, estamos exatamente nesse momento da história. Maravilha, pessoal! Então digam aí se gostaram, se querem, né, que a gente continue falando de arte, não é muito o nosso foco. Na verdade, no começo do canal era, agora a gente mudou um pouco. Estamos, né, voltando um pouco aí para as nossas raízes. Digam aí se gostaram. Entrem nas nossas comunidades, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!